Meu nome é Lilian, sou acadêmica de psicologia. Estou aqui com o Tiago, a Nívia, que também são estudantes de psicologia, e a nossa convidada, a Camille. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as lutas da comunidade LGBTQI-PNA+. Lutas essas que elas vêm travando há muitos anos em busca de reconhecimento dos seus direitos. Reconhecimento de políticas públicas que sejam pautadas na segurança de seus corpos. Corpos esses que são violentados e agredidos e mortos todos os dias. De acordo diante da fala da Lilian, eu quero dizer a respeito de uma pesquisa que foi feita e estarei lendo para vocês. Com os dados recentes da Organizações de Direitos Humanos, o Brasil segue sendo um dos países que mais mata as pessoas LGBTQIA+PN no mundo. Essas mortes muitas vezes ocorrem de forma brutal. Sendo assim, de forma pessoal, para você que está assistindo esse podcast, quero chamar a sua atenção a respeito disso. Chegou a hora de nós lutar contra essas mortes, essas dificuldades e essas lutas que essas pessoas encontram neste mundo hoje em dia. Chegou a hora de nós lutarmos por esse direito, lutarmos por favor bem merecido no nosso país. Eu fiz uma pesquisa com o Grupo Gay da Bahia. É um observatório. Aqui fala que o Brasil registrou 291 mortes no ano de 2024, que foi 34 mortes a mais que no ano de 2023. Eu vou precisar estar lendo um pouquinho, porque são muitos números. Foram dessas 291 mortes, 165 foram gays, 96 mulheres trans, 11 lésbicas, 7 bissexuais, 6 homens trans, 6 pessoas consideradas héteros. Porque isso aconteceu porque foi um engano, achavam que eles eram alguma pessoa homossexual e não eram. Eu vou falar também o ranking completo de mortes violentas no estado. São Paulo, 53, Bahia, 31, Mato Grosso, 24, Minas Gerais, 22, Pará, 16, Pernambuco, 13, Rio de Janeiro, 15 e Amazonas, 8. Claro que existe, inúmeros outros estados e inúmeras outras mortes, mas eu trouxe algumas que foram mais significantes para estar trazendo. E eu vou passar a fala de volta para a Lilian. Na verdade, com certeza, esses números foram números que foram registrados. Agora, vamos imaginar todos os números que não são registrados, né? Até que são escondidos, que são mascarados. Então, acredito que nós temos aí números bem maiores que esse, e que a violência hoje contra a nossa comunidade LGBTQI+, é muito maior do que esses números. Nessa fala, eu quero falar que preservar direitos é preservar vidas. Aqui ninguém quer que alguém abra mão dos seus direitos para os direitos da comunidade. A gente só quer que essa comunidade tenha os direitos deles respaldados, respeitados. Agora nós vamos falar com a nossa convidada, que na verdade é a nossa principal, é a estrela da noite, que é a Camille. Camille, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua transição. Primeiramente, boa noite, muito obrigada pelo convite. A minha transição foi algo que eu vim trabalhando comigo mesma ao longo do tempo. Não foi algo que eu já decidi transicionar e já foi um passo. Eu fui transicionando a minha mente, o meu corpo, já comecei a fazer a transição de hormônios, até eu decidi que eu iria passar por esse passo. A transição, para mim, eu já havia começado há uma época, e aí foi onde eu decidi que eu iria mais devagar para não atropelar as coisas, até mesmo para mim não confundir o espaço que eu estaria entrando. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que está entrando no espaço, incomoda pessoas que se identificam com o outro, então eu quis mesmo saber entrar no espaço e que eu estava me identificando no momento. Então, a minha transição foi bem tranquila, em questão de ajuda mesmo, eu tive muito apoio da minha mãe. Eu esperei sair de casa para fazer a transição. Eu acho que foi um espaço bacana para eles. Mas foi, graças a Deus, minha transição foi um início muito tranquilo.
Que bom, a gente fica muito feliz de saber disso, porque não é uma realidade da maior parte, né? Isso. Você poderia relatar a agressão sofrida aqui em Barra do Garças e como você se sentiu durante e depois do ocorrido? Com certeza. Eu estava com alguns amigos, a gente saiu, e aí estava tendo um show, e a gente foi para esse local. Era uma boate, a gente saiu e foi para lá. E a gente lembro que já estava mais para de madrugada, já devia ser umas 3:30 da manhã. A gente estava dançando, se divertindo, aí eu estava meio que agachada e levantei bem rápido na minha rodinha de amigos, e aí simplesmente apareceu um rapaz e me beijou. Nessa época, os meus amigos ainda vieram para cima, porque todo mundo assustou, até eu, inclusive. Então, foi algo bem prévio. Eu empurrei ele já saiu. E a gente continuou a festa ali por mais ou menos uns 20 minutos. E aí ele veio e me chamou. Ele cutucou meu ombro e falou assim, vem aqui. Aí eu fui e perguntei. Cheguei perto dele e ele falou assim, e qual que é seu nome? Eu falei, meu nome é Camille. Ele, não, seu nome é de batismo. Nessa hora eu já sabia, né, obviamente. E aí eu virei para ele assim, não, você quer saber se eu sou uma mulher trans ou se eu sou uma mulher cis? Ele, sim. Eu falei, não, eu sou uma mulher trans. Aí ele, por que você não me avisou? Eu falei, você nem me perguntou, você não me perguntou nem se eu era solteira. Eu estava numa roda que tinha vários outros rapazes, poderiam muito bem ser meu acompanhante, e você não me perguntou nada, você simplesmente chegou em mim, tanto que eu te empurrei. E aí, naquele momento, ele sabia, acreditou que ele sabia, mas os amigos que estavam à volta dele começaram a olhar. Então, foi onde ele meio que quis se impor e falar para ele, não, eu sou hétero, eu sou 100% hétero. E aí, ele começou a ficar nervoso, mexendo no celular, e aí foi a hora que ele veio pra cima, querendo arrumar a briga. Aí os meus amigos ficaram na minha frente, e eu falei, não, gente, eu não quero confusão. E aí ele começou a falar, vai embora daqui, senão eu vou te bater. E aí até então eu tava quieta no meu canto, porque ele também estava bem bêbado. E aí teve a hora que ele pegou e falou assim, se você não for embora daqui agora, eu vou te dar um tiro. Aí nessa hora eu falei assim, gente, eu vou embora, porque até cortou o clima da festa, não tava já um clima muito legal pra continuar. E aí eu saí, e tinha uma amiga minha lá fora dessa balada, que a gente, inclusive, mudou pra cá juntas. Pedi ajuda pra ela. Falei, fulana, vamos embora comigo, que eu tô com medo de ir embora sozinha. Ela falou, não, se você quiser, vai embora sozinha. A gente já tava meio brigada, e aí eu falei, eu vou embora sozinha. E saindo de lá, quando eu cheguei na esquina, eu percebi que tinha 2 rapazes montando uma moto e veio atrás. Aí eu virei a esquina devagarzinho e comecei a correr. Na rua, fui correndo o mais rápido possível e comecei a entrelaçar as ruas pra ver se eles pistavam. Aí na hora que eu pensei, que eu falei assim, não, agora tá tranquilo, a moto vem na contramão e me parou. Aí só falou pra mim assim, fica aqui que fulano tá vindo. Nessa hora eu falei assim, morri. Nessa hora, na verdade, eu pensei assim, gente, eu vou levar a maior surra da minha vida. Agora eu vou apanhar bonito. E fiquei quietinha lá esperando. Na hora que ele chegou, ele já chegou com a arma de fora e um canivete. A partir desse momento, o meu corpo só gelou, eu não senti nada, tanto que conforme ele ia conversando comigo, eu estava lá, mas eu não estava ao mesmo tempo. E aí ele pegou o canivete, rasgou minha blusa e o sutiã que estava por baixo e perguntou se o meu cabelo saía ou ele ia ter que cortar também. Na época eu estava com um aplique, tirei o aplique, entreguei para ele. E aí ele pegou a arma e começou a bater a arma na minha cabeça. Eu não sentia absolutamente nada. A cada hora que ele batia a arma na minha cabeça, eu simplesmente esperava a minha mente apagar. Eu falei assim, agora é o tiro. Porque eu não escutava barulho, eu não escutava... Meu ouvido simplesmente fazia um zunido e eu tava lá. E aí ele conversou comigo por um bom tempo. Não lembro direito do que ele conversou. Ele só falou que eu tinha que avisar e que se da próxima vez ele me visse por lá, ele ia pra cima de mim. São coisas de um assunto aí que demorou mais ou menos uns 15 minutos, são as únicas coisas que eu lembro. E aí ele entrou num carro com outro rapaz que havia chegado e os 2 rapazes foram embora. Dali eu fiquei totalmente desesperada, peguei as minhas coisas mesmo e fui embora. Cheguei em casa, liguei para uns amigos meus, falei, gente, vem pra cá, pelo amor de Deus. E pós isso, eu fiquei muito abalada, até porque nunca tinha acontecido essa situação. Até porque eu sempre me cuido, né? Sempre vai chegar alguém em mim. Não é que a comunidade trans tem que avisar que ela é uma pessoa trans, mas eu gosto de avisar porque por conta dessa agressão que mas já acontece muito. Não deveria mesmo ter que avisar. Isso, ainda mais se a pessoa houve um interesse. Então eu teria que avisar, mas de toda forma eu sempre aviso. E aí eu cheguei nos meus amigos, conversei e depois disso eu fiquei mais ou menos uns 10 dias sem sair de casa, saía para o trabalho, saía completamente com medo, com o corpo completamente coberto para não mostrar nada. E eu desenvolvi um medo depois que foi de ser vista, principalmente por homens. Se homens olhassem para mim e me vissem, eu morria de medo, eu gelava. Eu estava passando, algum homem olhava para mim, eu ficava morrendo de medo, porque eu não queria
ser vista por nenhum homem. E aí, até então, não contei para minha mãe, não contei para ninguém, porque minha mãe também pega muitas dores e, por minha mãe não morar na mesma cidade que eu, então ela iria ter um baque ali. E foi onde eu corri para psicóloga, comecei a fazer o atendimento. E a gente foi desenvolvendo, eu fui trabalhando isso também, conversando inclusive com mulheres e homens trans, porque ali é onde eles entendem, é um berço que eles também fazem parte. A cura pelos pares, ela é realmente real. Isso. E você desenvolveu essa tensão, foi uma tensão muito forte que você vivenciou e você desenvolveu essa tensão. Isso. E nesse prazo eu até pensei em parar a transição. Eu falei, gente, eu vou parar a transição, vou dar uma pausa e mais pra frente, se eu me sentir segura, eu continuo. Mas aí foi onde obviamente, eu comecei a ver podcasts também com pessoas e vivências trans, e aí eu fui vendo, falei, gente, isso aqui sou eu, essa é a minha vivência, não tem como eu esconder a minha vivência. Muitas pessoas aí tendem a esconder a vivência, mas logo viram escravos de algo psicológico, medicamentos. Eu falei, eu não quero ser isso. Então, foi ali que a minha recuperação foi conversando com pessoas que tinham a mesma vivência que eu, e a gente trocando ideias, trocando ali, fazendo um ficar mais forte a cada dia. Você chegou a denunciar? Eu não denunciei porque, primeiramente, eu fiquei com muito medo dele vir atrás de mim. Então, ali eu já fiquei com medo. Eu só queria ficar quieta. Como eu falei, eu não queria ser vista de jeito algum. De forma alguma, eu não queria ser vista. Após isso, eu contei para algumas pessoas, vieram uma equipe de ajuda atrás de mim, perguntar como que eu estava, perguntar se... não denunciar, mas ali fazer um amparo para mim por conta da lei. E aí a gente fez tudo certinho, eles me ampararam bastante, me deram muito apoio, inclusive psicológica também. Ai, que bom. Muito Maravilha, bom. né? Foi uma história muito, né, Lília, impactante, né? Muito impactante. Que não deveria acontecer, né? Mas como a gente está falando desde o início, é algo até corriqueiro, né? Isso. Infelizmente, no nosso meio. Como você mesmo disse, você ouviu muitas falas de situações muito parecidas com as suas, né? Sim, bastante. Tem muito. Como ela fala nas pesquisas, muitos não são denunciados por medo, outros são, principalmente mulheres trans, sofrem muita agressão até do próprio parceiro que está ali com ela, que não entende que a mulher trans, ela é uma mulher como outra. É uma identificação, e essa identificação já está em estudo, já está em lei, já está em democracia. Então, é algo que já está fundamentado e não é coisas que a gente quer impor agora. Já de vem, forma alguma. isso mesmo, de forma alguma a gente quer impor algo. Hora nenhuma eu quero me impor a você. Hora nenhuma eu vou impor você a me aceitar. A aceitação é uma coisa que jamais eu vou querer de alguém, ainda mais que eu não conheço. Agora, o respeito eu vou querer de alguém, porque é algo democrático. Isso é algo democrático. Eu falei aqui. Não é que a gente vai abrir mão dos nossos direitos pelos direitos de ninguém. A gente só vai preservar o direito de todos. Isso, cada um tem o seu direito e o seu espaço. Aí vem muita gente falar, mas a comunidade que apareceu agora tá querendo aí colocar a gente para engolir, para respeitar. Aí é onde vem muitos políticos, inclusive os grandes poderes, falam assim, mas eu tenho a minha liberdade de expressão. Eu posso falar isso porque é a minha liberdade de expressão. Teve muitas falas já em questão disso, e a gente volta a repetir, a liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão vai acabar quando ela esbarra no direito de outra pessoa. Exatamente. Que assim como você está ali pegando um espaço constitucional. Então, se ele tem uma liberdade de expressão, assim como negros, tem fala sobre negros, gordofobia, se a sua liberdade de expressão esbarrou no direito de outra pessoa, ele já acabou e já vira um crime condenado a Código Penal do nosso país e vários lugares do mundo. Com certeza. Sem contar que a gente tem que, como seres humanos, a gente tem que trabalhar a empatia. Isso. O amor ao próximo. Antes de chegar na lei. Mas quando o ser humano não é humano, quando ele não tem empatia, quando ele quer diminuir o outro, subestimar o outro, discriminar, agredir, violentar, aí a gente precisa de leis. Isso. E a gente precisa buscar esses direitos. E outra, independente também do gênero da pessoa, o gênero que ela queira para ela, qualquer pessoa precisa de respeito, ela merece respeito, ela tem esse direito sobre ela, sobre o que ela quer para ela, sobre o que ela quer fazer com o corpo, com as ações, com o futuro, independente
de aonde ela vai, de que roupa que ela esteja, ela precisa ser respeitada também, né? Sentir liberdade, né, e tudo. Sentir segurança, né, em estar Segurança. porque é muito difícil. Hoje em dia mesmo, para mim conseguir andar com um vestidinho mais curto, assim, eu tenho que estar numa rodinha, porque de forma alguma eu quero ser ali uma atenção, não quero ser um foco de atenção. Mulheres, nós todas. Porque ainda mais a culpa é nossa, sempre é nossa. Exatamente, é a roupa que a gente veste, é o nosso comportamento, é como a gente está dançando, enfim. E aqui, é muito difícil para nós. E um público que aqui em Barra do Garças tem muito, que é uma vivência que eu vivo todo dia, é uma pergunta que eu respondo assim praticamente. Eu sempre estou andando na rua, inclusive eu estava indo para o meu trabalho já uma vez dessas, e um cara para de mim perto e fala assim, você faz programa? Porque eu sou uma mulher trans. Então quer dizer que eu sou uma mulher trans, eu só vivo nesse espaço de programa. Não, a gente tem aí várias juízas já, deputadas, né? Ocupando esse espaço. Maravilhosas. Nos representando. Eu me sinto representada. Eu me sinto super. E eu quero chegar lá também como elas. Então, assim, esse público, principalmente os homens daqui, tem muito isso. Assimilar as mulheres trans a pessoas que trabalham com a prostituição. É algo muito cultural que a gente tem... É uma luta, na verdade, né, Camille? Uma luta para a gente desfazer desses estigmas, estereótipos, padrões machistas. Não é fácil. Isso. Mas a gente vai chegar lá. Exato. Temos que unir nossas forças, né, Lilian? Com certeza. E claro, todo mundo sabe o que quer fazer com a vida, tem o livre-arbítrio de onde quer, de fazer o que quer com o próprio corpo ou não. Mas isso não significa que todo mundo também não tenha valores, né? Exato. Cada um tem o seu. Concordo. Para finalizar, gostaríamos de saber como você está hoje, seus projetos e realizações, porque eu sei que tem novidades, tem muita coisa boa que aconteceu pós. Tem sim. Pós isso, já tinha pessoas que me apoiavam, né? E aí eu dei aí um espacinho pro meu atual noivo, que a gente começou a conversar mais, interagir mais. Ele tinha uma vivência também bem dolorida, então a gente meio que criou um laço. Vamos casar em breve. E com tudo que passou, muitas mulheres trans também, meninas trans, tanto daqui, tanto da região, me mandou mensagem, conversando. Pessoas que querem passar pela transição me mandou mensagem falando que achou muito bacana a história, que é uma força a se ser compartilhada entre a comunidade trans e que quer estar aí fazendo a transição também. Então, graças a Deus, hoje eu estou bem tranquila, o meu medo já passou bastante. Estou mais calma mesmo emocionalmente, mais segura de andar nas ruas, até por conta das pessoas que conviveram comigo ali, me acalmaram bastante, me deram bastante amparo. E aí, hoje eu estou muito tranquila, muito calma, focada no estudo, focada no trabalho, focada sempre na evolução, até porque eu preciso chegar lá para mostrar para aqueles que falaram que eu não ia conseguir, que vai ter uma mulher trans lá em cima, sim. E dá licença. E dá licença que eu estou indo de salto ainda. Maravilha. Eu fico muito feliz, tá? Meus parabéns pelo casamento. E muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. convite. Nosso grupo aqui agradece. Sim, com certeza. Que você veio e compartilhou sua história com a gente. E eu tenho certeza que vai ter um alcance ainda maior. Amém. E outra, Camille, aquele momento em que você passou foi um momento traumático, né? Foi doloroso para você. É uma coisa que você vai lembrar pelo resto da sua vida, mas que hoje você serve de inspiração para várias pessoas. Isso. Que você dá o seu testemunho, até porque um testemunho ele é doloroso, ele não é fácil, mas ele é para o bem. Sim. Independente da forma como a gente passa, ele vai servir para o bem. Porque Deus sabe de tudo também, né? De todas as coisas. Amém. Verdade. Concordo plenamente. Também quero deixar meus agradecimentos, viu? Você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é e guerreira. Obrigada. E para você que está nos assistindo hoje, se essa história não te serve como inspiração, ela vai te servir como uma forma de conscientização. É isso aí, pessoal. Nós somos a turma de psicologia do 7º semestre. Esse trabalho foi realizado juntamente com a nossa coordenadora e professora Denise, juntamente com essa turma maravilhosa e com a nossa convidada na noite. Ela merece uma salva de palmas.